Já está nos ouvindo um dos candidatos à presidência do Vasco, Roberto Monteiro, que é da Identidade Vasco. É isso, Roberto? Isso. Prazer em falar com vocês aí. Roberto Monteiro, pois é, ontem ouvimos aqui o Júlio Brandt, né, e ele trouxe essa denúncia não, mas esse episódio, né, da questão do recadastramento dos sócios do Vasco para estarem aptos a votarem no pleito do próximo dia 11. Você, pelo que a gente acompanhou no noticiário, entendeu que não havia necessidade de adiar novamente a data desse pleito. Como é que está o processo agora e qual o seu posicionamento diante de tudo que vem acontecendo nesse processo eleitoral do clube, Roberto? Prazer tê-lo aqui no Expediente Futebol. Eu que agradeço a vocês. De antemão, assim, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, porque o vascaíno, todo vascaíno de bem, quer que a eleição seja realizada dia 11. Ninguém aguenta mais o estágio que o Vasco se encontra, um momento delicado, a gente brigando para subir para a Série A novamente. Entendo que essa luta política vem prejudicando também o Vasco, de certa forma, acho que isso não é bom. Não que a gestão não tenha sua responsabilidade, ela tem total responsabilidade. E total responsabilidade também daqueles que querem ainda manter a gestão ou não resolver logo quanto isso o processo eleitoral. Eu acho que o recadastramento, ele foi realizado até com sucesso. Está na mão do presidente da Assembleia Geral agora a condução, o processo, o presidente interino ali da Assembleia Geral, a condução do processo, que é o presidente Abílio Borges, do Conselho Deliberativo. Entendo eu que todo o quadro social, todos os elegíveis, são aptos a votar e todos os sócios cadastrados também são aptos a votar, recadastrados são aptos a votar. Existe a polêmica sobre a questão dos recadastrados. Me parece que o presidente da Assembleia Geral está tomando a providência de aqueles que não realizaram o recadastramento, assim, me parece que ele vai permitir que haja um recadastramento para aquele sócio que não se recadastrou. Enfim, tentando trabalhar isso com facilidade lá para também não dar nenhum tumulto para a eleição. Mas a definição é dele especificamente. Me parece que está tudo correndo normalmente para o processo eleitoral do Vasco. E vamos aguardar agora o dia 11, entendendo que o sócio é que vai definir o novo presidente do clube e os rumos do clube. Roberto, e só lembrando, né, que a gente está abrindo um espaço de 8 minutos para cada candidato do Vasco, Roberto, e a gente tem um pouco mais de 5 minutos aí para conversar com você. E a curiosidade é saber, né, o que você pensa a respeito do futebol do Vasco. O Vasco, todo mundo sabe, né, que vive uma grave crise financeira, uma grave crise econômica, né, agora começa a dar passos aí para tentar sair dessa situação, mas tem todo um planejamento e muito provavelmente com o Vasco na Série A no ano que vem. O que você pensa sobre tudo isso? Bom, eu acho que primeiro nós já estamos há 1 ano e meio tendo um diagnóstico do Vasco, dos problemas do Vasco, preparamos um programa para o Vasco, realizado pelos próprios sócios do Vasco. Nós além de trabalharmos o diagnóstico, nós também estamos trabalhando com propostas. Nós entendemos que hoje o futebol é a prioridade das prioridades. O clube está num momento ruim do futebol. A gente sabe que qualquer administração que venha a assumir, ela já entra numa fase de muita dificuldade. Quer dizer, o mercado ele já está, de certa forma, ali em dezembro, porque a posse dessa próxima gestão do Vasco vai ser em 1º de dezembro desse ano. Então você vai ter ali o seguinte, um tempo muito curto para começar a visualizar os teus contratos, os contratos que estão em encerramento do clube, dos teus atletas, de como você vai reforçar o time no caso da Série A, porque a gente acredita que o Vasco volta para a Série A, nós não temos assim dúvida a respeito disso, claro que apesar do momento ser delicado. E aí você tem que montar um elenco com muita dificuldade, que é a dificuldade do problema financeiro, a falta de crédito, a questão da antecipação das cotas de televisão. Isso tudo é um problema, e eu acho que não é um problema menor. Mas nós estamos já, assim, do ponto de vista de conversar com alguns parceiros,
que possam a nos ajudar nesses primeiros 3 meses. Eu acho que o Vasco, ele, pela sua grandeza, a primeira coisa que nós temos que fazer após essas eleições é tentar ao máximo unir o Vasco, porque o Vasco, ele unido, ele tem certeza que ele é imbatível. Hoje o que pega para o Vasco é muito dessa sua desunião. Nós temos que ter tranquilidade e acreditar que a lei de responsabilidade fiscal do esporte, ela tem que ser imediatamente aprovada, porque isso é uma coisa importantíssima para os clubes. E, enfim, nós entendemos que nós temos que dar um choque de gestão imediato assim que a gente assumir o Vasco. Esse choque de gestão significa que a gente vai ter que cortar muitas vezes na própria carne. Nós não podemos ter altos valores sendo pagos, sejam eles de contratos de fornecedores ou até mesmo de salários, que não sejam justificáveis para o Vasco. Hoje nós temos uma folha com mais de 650 funcionários aproximadamente, um clube que a gente não sabe o porquê disso, não que a gente vai fazer demissão, não é nada demais, nós temos que ter essa precisão de enxergar aquilo que é despesa que está fora dos padrões do clube. Hoje não adianta a gente querer dizer que vai aumentar imediatamente o salário, não é nada disso. Ao contrário, nós vamos ter que fazer um choque de gestão, cortar muito na própria carne, ver as despesas desnecessárias, dizer para os credores, pedir um crédito, um tempo de convivência pacífica, para que a gente possa enxergar como que a gente equilibra a nossa receita com a despesa, para ter condições de poder fazer a movimentação necessária. Claro que a gente precisa dos parceiros do futebol. Hoje a gente sabe que o setor empresarial no futebol vai ser de suma importância, esse tipo de relação nesse primeiro momento, porque foi assim, da mesma forma como a primeira gestão do Dinamite, quando assumiu o Vasco, no meio do ano teve que contar com alguns parceiros, isso é natural. Nós vamos também ter que contar com o apoio de alguns parceiros nesse momento, dizendo que obviamente o Vasco não pode ser prejudicado mais do que já vem sendo prejudicado, mas importante pactuando isso para frente. É importante que todos saibam que nós queremos honrar todos os compromissos, isso aí não vai haver, não tem por que ter essa preocupação, nós só queremos um pouco de tempo para respirar. Esses credores precisam entender que nós precisamos desse tempo para a gente visualizar aquilo que é desnecessário, adequar o nosso orçamento e dali olhar para frente. Ao mesmo tempo, na mesma prioridade, nós vamos estar olhando o nosso futebol, as nossas contratações, já conversando imediatamente com o diretor executivo. Caso, para nós aqui é importante a permanência do Rodrigo Caetano, mas caso ele já tenha um outro destino por conta própria dele, nós vamos respeitar isso, afinal é um profissional, mas nós vamos precisar imediatamente trazer esses bons profissionais para a gente fazer logo o quanto antes uma avaliação rápida e ativar mecanismos de que a gente possa contar imediatamente com um time forte para o campeonato estadual, que já é um preparo já para o campeonato brasileiro do ano que vem. Ok, Roberto Monteiro, muito obrigado pela sua participação. A gente vai seguir acompanhando de perto aqui esse processo eleitoral do Vasco e que transcorra tudo dentro da paz, né? No próximo dia 11 de novembro é o que todos esperam. Um grande abraço, Roberto Monteiro. Muito obrigado, e é o que todos os vascaínos querem, que corra tudo em paz o nosso processo eleitoral, como vai acontecer. Muito obrigado e um abraço a todos. Legal, tá aí a palavra de mais um candidato, né? Ontem ouvimos o Júlio Brandt, hoje o Roberto Monteiro.